Veja... Deixa eu fazer uma pergunta também. Ele só não pode esquecer a minha. O que você acha, depois de eu responder a dele, você acha que está certo chamar o pessoal do MST de terrorista? Não, eu acredito que não, mas eu quero entender por que você acha que não. Não, claro, primeiro, vou começar pelo Negão, vou responder, não prometo não esquecer. Ok. Primeiro que o MST é um movimento que nunca teve caráter do ponto de vista legal como criminoso. Portanto, ele funciona de forma legal, funciona de forma democrática, as instituições o reconhecem como tal, então aquele que os chama de terroristas ou de criminosos está passível a processo por parte deles, né? Porque não é a forma como eles atuam. Aspas nisso que você falou. Aspas nisso que você falou. Segundo que eles não têm CNPJ, portanto, não existe uma entidade jurídica a ser dita como terrorista. É um movimento social sem CNPJ, no qual tem pessoas que os reconhecem. No dia 8 de... Você acabou de descrever o que é o terrorismo. No dia 8 de janeiro tem uma pessoa jurídica lá que dá o golpe. Aí vocês estão me confundindo com outros. O aspecto, a dicotomia direita-esquerda... A dicotomia esquerda e direita... muitas vezes ela é falha, né? Eu me identifico com uma pessoa progressista, penso a sociedade, a economia, né, as relações entre os modos de produção com uma pessoa de esquerda, mas isso não quer dizer que eu vá pegar aquela caixinha e defender tudo aquilo que quem é dito de esquerda defende, ou a mesma coisa que quem é de direita. Quem é de direita não pode, por exemplo, defender o aborto? Pode. Quem é Você é a favor de movimentos como Sem Terra? Vamos lá. O movimento Sem Terra é fundamental, defendo que continue e que prospere. Qual que é o meu ponto? Inclusive que você citou e é muito interessante. Eu sou acima de ser de esquerda, eu sou legalista. Assim como fui contra a prisão do Lula, eu fui contra a prisão do Temer, eu fui contra mandado de busca e apreensão em caso de empresários bolsonaristas. Então, isso não quer dizer... Isso não te coloca acima de ninguém. Mas não disse, você está me entendendo de forma errada, minha querida. Eu estou dizendo que eu sou legalista. Eu estou dizendo que eu sou legalista. Eu estou dizendo que eu sou legalista. Isso não tem nada a ver. Se você deixar o patrão... Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, eu sou uma pessoa legalista, ao contrário de outros que compõem a mesa, que são radicais de extrema-direita. Então, assim, nesse sentido... Quem? Pode falar isso. Nesse sentido... Pode falar, dá nome aos bois aí. Dá nome aos bois. Não, eu quero entender quem é radical aqui dessa mesa. Só um minutinho. Corta pra mim. Mel, só eu na tela, por favor. Não vou... Não. A discussão é outra. A discussão é outra, mas vamos lá. Eu gostaria de saber, na sua opinião, quem é dessa mesa que é algum radical. Porque somos todos aqui estamos todos no âmbito jornalístico e batendo nessas pessoas com palavras aqui diariamente para não serem radicais. O radicalismo não nos representa. Se tem algum aqui na mesa, pessoas que eu amo, que eu faço questão de estar aqui. Quando a Mel nossa produtora, e hoje está me dirigindo, eu quero essas pessoas na mesa comigo. Porque eu entendo que mesmo você sendo de esquerda, você não é um radical. A Dani, o Bissoli e o Negão também não são radicais. Se você tem essa visão sobre eles, eu gostaria muito que você tirasse, porque são pessoas que representam as pessoas, assim como você também. Assim como você também. Então só não fala que na mesa tem um radical, por favor. Não, poder falar eu posso. Não, Léo. Então não pode ser retirada. Não, mas você não pode, porque aí... Mas você pode falar também quem, né? Aí vai contra aquilo que eu penso. Aí vai contra aquilo que eu penso sobre você. Mas você pode achar que uma pessoa não é radical. Eu posso achar que ela é radical. Isso é uma questão de juízo de valor. E do aspecto político, não estou dizendo na vida da pessoa, mas no aspecto político, e especialmente nesse tema no qual a gente está tratando, talvez eu acho que essa pessoa é radical. Agora, é absurdo que aconteça invasões ilegais. É preciso, sim, haver investigações em torno de suspeitas nesse sentido. Agora, me espanta bastante, e é bastante curioso, não só nesse caso, mas em outros casos, em outras situações, inclusive agora, para a indicação do Supremo e afins, críticas no sentido de que, nossa, mas fulano é muito próximo do governo, mas fulano é amigo do presidente. Ué, vocês querem que o presidente da República nome inimigo para ocupar funções de um governo no qual ele foi eleito por mais de 60 milhões de pessoas? Não, ele vai nomear aqueles que são da confiança dele, ele vai nomear amigos dele. Mas a questão é que ele está nomeando quem é amigo do MST para um cargo que vai dizer se ele pode ou não entrar numa matéria. A pergunta é... Só para eu finalizar a minha parte rapidinho, porque eu não acho certo chamar o pessoal do MST de terrorista, pelo mesmo motivo que eu não acho certo chamar o pessoal do dia 8 de terrorista. Você, para quem não entende o que é um movimento social, porque a gente está tão acostumado a ver a invasão, a gente está tão acostumado a ver a queima de pneu, a gente está tão acostumado a ver a queima de madeira ou a pichação, ou isso e aquilo. Dentro desses movimentos, que é a imensa maioria, 99%, 99%
dessas pessoas são pessoas que estão num estado de extremo desespero. Eu quero que você aí de casa tente se colocar no lugar dessas pessoas. Tente se colocar no lugar do cara que veio do campo e não tem uma terra para plantar uma horta. Porque quando a gente fala de sem terra, a gente não está falando do cara que precisa de uma terra para montar uma fazenda e tal. Não, a gente está falando do cara que vai juntar o que ele plantar com o do vizinho, com o do outro vizinho, para montar uma cooperativa. É assim, mais ou menos, que funciona. MTST, a mesma coisa. MTST já é o pessoal já de cidade. É a mesma coisa, é só um cara... Tente imaginar você não conseguir nem os R$1.000 para pagar um quarto e cozinha, que é quanto custa um aluguel aqui em São Paulo, e você ser obrigado a ir morar num lugar que foi invadido. Essas pessoas não estão lá porque é da hora. Essas pessoas estão lá porque elas precisam ir muito. O problema está na cabeça desses movimentos, que quando você vai ver, é o cara que chega de Amarok, é o cara que mora no Morumbi, é o cara que já tem dinheiro, já tem condições, e ele está falando por um monte de pessoas. Então, às vezes, a ordem de vamos invadir aquela fazenda ou vamos pressionar o governo para que ele coloque 19 pessoas nos lugares estratégicos que a gente quer, não vem daquelas pessoas. Às vezes aquela pessoa nem quer invadir, porque quando ela invade, ela é obrigada a ficar debaixo de uma tenda de sol, ou, no caso daqui da cidade, ela é obrigada a ficar num imóvel todo largado, todo velho, cheio de ratos, sem água, sem luz, porque assim, eu sei porque eu já entrei. Eu sei porque eu conheço gente que mora. Por isso não está certo chamar de terrorista por causa de um ou dois que fazem a coisa errada. Da mesma forma que no dia 8 muita gente foi levada ao erro, tá pagando pelo seu erro. Gente que nunca tomou um enquadro na vida. Agora tá lá tendo que puxar a cadeia, comendo comida ruim que o próprio Alexandre de Moraes comeu esses dias, entendeu? E estão sendo chamados de terroristas. Porque se a gente chama esse povo de terrorista... Legal. Como eu vou chamar o cara que para uma cidade com um fuzil na mão? Olha, a palavra terrorismo, ela é preenchida de acordo com a realidade de cada um. Essa é real. Nós noticiamos todos os dias crianças com 10 anos fazendo parte do tráfico no Rio de Janeiro, com um armamento pesado na mão. Se isso não for um terrorismo urbano, eu não sei o que é. O que é um terrorismo, você entendeu? Então, assim, chamar essa galera do MST que invade. Antigamente eles matavam os gados ali, né, cara, faziam uma barbaridade. Antigamente noticiava-se que o quê? Eles ameaçavam os proprietários. Hoje eu não sei mais como está isso. Hoje com a tecnologia tá moderna, eu não sei como é que funciona isso. Mas invadir qualquer coisa não é a solução para nada. Você na semana passada colocou pra gente aqui, muito legal, porque você vai lá, você faz o mapeamento da terra, você vê se essa terra está sendo produtiva ou não, você relata isso para um órgão responsável, e você vê se a terra não está produzindo, às vezes o dono da terra morreu, os parentes não sabem daquela terra. O que acontece? Aquela terra é usada para esse movimento. Se fosse no Brasil organizado dessa forma, nós não estaríamos assustados com o movimento do MST. Nós não ficaríamos assustados. Nós não ficávamos assustados com um vídeo do senhor João Stedley falando que nós teríamos um abril vermelho e que ele ia invadir. Ele ia invadir. O invadir, tá errado. Sabe por quê, Léo? Sabe por quê, meus amigos à mesa aqui, você que não está assistindo em casa? Porque agora no dia 8 de janeiro, Dani, nós achamos errado só as pessoas que invadiram. Invadiu tá errado. Aí começaram a depredar, começaram a quebrar, começaram a fazer atos de vandalismo, e essas pessoas têm que ser punidas por isso. Não é a nossa pauta aqui, mas as pessoas devem ser punidas por isso. Só o ato de invadir já está errado. Exato. Se eu tenho a minha casa e o cara invade a minha casa, meu amigo, eu não posso pegar um cara que invadiu uma terra e falar assim, não, é menos porque você não invadiu uma casa. Opa, peraí, é minha casa, minha propriedade, você não pode invadir. Não pode invadir. Invasão não é legal, em todos os aspectos da lei. Rodolfo, essa questão do MST, eu acho que o próprio Negão, ele colocou alguns pontos que são importantes. Quando eu falo de criminosos, eu não estou falando das ações que nós podemos considerar, bom, isso aqui não é um crime de fato, porque não é uma terra produtiva, isso aqui precisa ser revisto. Isso é óbvio que não. Mas a partir do momento que é uma organização que ameaça e anuncia que vai fazer sim, essas invasões, a gente vai chamar
isso do quê? Não é quando você tem ameaças reiteradas, não é? Portanto, nós não podemos passar a mão na cabeça de ações que são, sim, criminosas. Então, nós temos que separar, não é, aquilo que a gente pode considerar, bom, são terras improdutivas, isso já foi adequadamente tratado, e a partir disso, como é que vai ser levada essa questão? Por quê? Já foi falado aqui, eu acho que foi até o Alexandre que colocou as terras, não é, os certificados que o próprio governo Bolsonaro lançou durante seu governo. Nós praticamente não ouvíamos falar de invasões. Não é verdade? Então agora o que nós ouvimos toda semana são ameaças reiteradas, avisos de invasão. Vão lá, invadem-se em propriedade privada, gente. Sabe o que isso significa? Isso também acaba afastando investidores do nosso país que não sentem segurança. Ora, eu não vou ter segurança que eu vou ter a minha propriedade ali. Eu vou ter segurança do quê? Se nem a propriedade privada é respeitada mais.